pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então, dando continuidade ao nosso grande modelo, lindo, maravilhoso, faço de tudo, em companhia limitada, a gente já falou bastante a respeito do elemento promoção, são as estratégias de comunicação que nós vamos fazer com que o nosso cliente nos enxergue e nos diferencie do mercado e como é que nós vamos nos relacionar com os nossos fornecedores, com os nossos antigos clientes e futuros clientes. Então, quando se falar de promoção, é a maneira como nós vamos nos comunicar com o mercado. Agora vamos falar a respeito da distribuição, que também é conhecida aí como praça. É a maneira como o seu produto ou o seu serviço vai chegar no seu cliente. Se você pensar, por exemplo, num produto físico, imagine um telefone celular. De que maneira que esse telefone celular vai chegar nesse cliente? Olha, quando eu estou trabalhando na questão da distribuição em se tratando de composto de marketing, eu tenho que garantir que esse produto chegue ao meu cliente no menor tempo possível, com o menor custo possível, na melhor apresentação possível, para que ele se sinta satisfeito e receba aquele produto da maneira como ele esperava receber. Bom, no que diz respeito a serviços, a lógica é a mesma. Apesar de que nós não temos muitas vezes um produto físico para oferecer. O que eu estou oferecendo são serviços, são prestações de serviço que eu vou muitas vezes executar, às vezes num local de trabalho, numa residência, e que eu preciso de executar na frente do cliente. Aí entra uma questão muito importante, que o serviço tem uma característica bem particular. O serviço ele pode variar de pessoa para pessoa, de momento para momento, de tempo para tempo, de produto de local onde está sendo executado, onde está sendo prestado em relação ao outro. Mas o fato é o seguinte, alguns aspectos envolvendo serviços são importantíssimos, são fundamentais. Ele precisa de ser entregue dentro daquilo que você se propôs a fazer. Então, por exemplo, alguns aspectos importantes. O cliente entrou em contato com você e solicitou um orçamento. Ok. Você vai até o cliente, vai procurar conhecer qual é o serviço, qual é a obra, o que precisa de ser executado. E nesse momento é importante que você tome todos os cuidados para verificar determinados aspectos que devem prevenir e que devem garantir que o serviço seja bem prestado. Estou falando, por exemplo, o seguinte, você vai para a residência de um cliente, vai fazer uma limpeza pós-obra, ok. A casa já está mobiliada, não está mobiliada, o piso tem por exemplo, uma mistura de granito, mármore, madeira, algumas peças precisam ser protegidas previamente, existe alguma obra de arte, alguma coisa que precisa de ser protegida, precisa de ser removida do local para que você possa fazer o trabalho, fazer manuseio de máquina com garantia, com segurança. A pintura nova precisa de ser protegida, precisa de fazer um trabalho de preparação prévio. Tudo isso são cuidados que precisam de ser tomados na hora que você está elaborando um orçamento. E você tem que pensar o seguinte, eu vou entregar um serviço acabado para o meu cliente. Como é que esse cliente vai receber isso daí? Vai depender da maneira como você planejar previamente. Então, tomar muito cuidado com o prazo de execução, quanto tempo você vai gastar. Se você vai precisar de 2 ou 3 dias, você coloca dentro desse prazo e não desperta muita expectativa no cliente. Fala, olha, eu vou gastar um dia só e de repente você não consegue fazer em uma semana. Então, tem que fazer um dimensionamento exato para que a obra e o serviço seja prestado dentro daquele prazo que foi contratado. Lembre-se de oferecer e de entregar aquilo que você combinou. É importante também que, nesse momento, todo o pessoal que vai estar com você prestando aquele serviço esteja envolvido, esteja comprometido e saiba que aquele trabalho precisa de ser feito. E, finalmente, entender o seguinte, o cliente, ao adquirir um produto ou até mesmo contratar um serviço, ele tem uma expectativa. Ele espera que aquilo resolva o problema dele.
que atenda à sua necessidade. Ele, quando contrata um serviço, ele não está contratando um problema. Ele está contratando uma solução. Ele quer que você busque, encontre e ofereça para ele uma solução. Então, muito cuidado na hora de contratar previamente ou de oferecer previamente o seu serviço. Só ofereça aquilo que você tem condição, certeza absoluta que vai poder entregar. E se tiver alguma restrição no meio do caminho, é importante que essas restrições, essas condicionantes, sejam colocadas no momento do fechamento. Cuidado, não fique com muita ansiedade de fechar serviço a qualquer custo e a qualquer preço. Não é por aí. Você tem que pensar sempre no médio e no longo prazo. Um bom serviço, um serviço bem feito, um serviço bem executado, ele vai me garantir a contratação e a conquista de novos serviços lá na frente. Um serviço mal feito, um cliente insatisfeito, pode representar uma tremenda dor de cabeça, sem falar nos prejuízos financeiros que isso pode provocar. Ok? Bom, outro aspecto também, para a gente finalizar essa questão da distribuição, é o seguinte: cuidado, muito cuidado nas orientações que deverão ser dadas ao cliente no pós-venda, na pós-execução do serviço. Quando o serviço acabar, se você, por exemplo, tiver feito uma impermeabilização de um piso, uma recuperação de um porcelanato, um serviço pós-obra, apresente para o seu cliente uma série de cuidados que ele deverá tomar para fazer com que aquele serviço executado dure o máximo de tempo possível. Isso aí é tão importante porque se você faz isso e orienta bem o seu cliente e ele executa, coloca em prática, ele vai valorizar inclusive o cuidado que você teve. Você está respeitando o dinheiro que o cliente investiu naquele serviço com você e você está fazendo com que aquele serviço bem executado que você fez dure o máximo de tempo possível e vai funcionar como um cartão de visita. Ok? Bom, então quando a gente fala sobre a distribuição, a gente está se referindo à forma como você vai conseguir entregar esse produto. Pense no seu serviço, na execução do serviço, na prestação do serviço no local onde você vai fazer, como a distribuição, de que maneira que você vai entregar isso daí para o seu cliente e de que forma que ele vai interpretar essa recepção desse serviço. Procure trabalhar da melhor forma possível, tomando todos os cuidados para que isso seja sempre uma experiência positiva para o seu cliente e que ele possa funcionar como um principal instrumento de divulgação do bom serviço, do bom trabalho que você presta. Ok? Então, na próxima, a gente vai falar um pouco a respeito de preço e a gente vai trabalhando em cima desses conceitos aos pouquinhos, tá bom? Um abraço!